Noite. Então, seguindo os estudos, vamos continuar evocando a presença de Deus, para que nos inspire e atenda a todas as nossas necessidades. Nesse mesmo estudo do Livro dos Espíritos, antes, sobre a influência dos Espíritos nas nossas vidas, porque a gente está rodeado de espíritos. Todos nós somos espíritos, uns encarnados e outros não. Uns a gente percebe, outros a gente não percebe, porque a gente não volta a atenção para essa massa de espíritos que nós não percebemos, principalmente nos dias corridos, como anda. A gente vai às vezes no centro da cidade, passa por uma multidão de espíritos encarnados e a gente não percebe nenhum deles, porque justamente por causa dessas leis eternas de sintonia, de afinidades, basta a gente ter qualquer um interesse que a gente vai buscar a presença daquele companheiro, Qualquer interesse que a gente tiver, qualquer afinidade no assunto, no gosto, ou de recolher algum bem que nos interessa, bens intelectuais, materiais, uma instrução, que a gente vai procurar esse companheiro. E assim também é a relação quando nós saímos fora do corpo. Esses espíritos protetores, que nós chamamos de anjo guardião, esse é um nome que a Igreja Católica dá aos espíritos protetores. São espíritos que têm interesse por nós, que gostam de estar conosco, mas que, como foi dito, que tem sempre um grau de elevação maior do que o nosso, grau moral, de conhecimento também. Por isso eles é designado para nos proteger enquanto encarnados, por amor mesmo, E a gente fica observando esses estudos do Livro dos Espíritos e estudando o Evangelho, porque o Espiritismo é chamado no movimento espírita como o Consolador prometido por Jesus, justamente por essa grande característica, porque sem o entendimento da codificação espírita, a gente não entende Jesus, Veja só o versículo que João escreve, e Emmanuel pega esse versículo para nos explanar uma lição sobre esse assunto. Está escrito no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É a lição número 83, e o título é Examinai. E aí Emmanuel vai e pega um versículo do segundo São João, está escrito no capítulo 10, é o versículo 10, ou capítulo 1, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Veja só, quantas pessoas foram chutadas das nossas casas, materialmente mesmo falando, usando os versículos da Bíblia. Quantas pessoas foram mortas, quantas guerras foram levantadas, tudo por falta de entendimento do Evangelho. E o Espiritismo vem nesse tempo, há 170 anos praticamente, para nos trazer a chave do entendimento das falas de Jesus, as falas dos apóstolos inspirados pelo próprio Mestre na época. E aí a gente faz uma relação com a nossa vida pessoal, material e familiar aqui. A gente vê que o Espírito Guardião, ele vive no coração das mães, dos pais, dos tios,
dos tutores responsáveis, sérios e que amam os seus filhos, os seus tutores. O pai e a mãe que ama e que preza um futuro mais feliz para os seus filhos, ele não dá tudo que o filho pede. Ele dá o necessário para cada etapa que ele vai atravessando. Porque se exagerar, se atender todos os pedidos da criança, do adolescente, vai criar uma dificuldade muito grande nos dias das provações que vai chegar para todos nós. Assim também a gente viu que é o Espírito protetor, né? Ele nos aconselha, nos direciona, não fica ali nos pegando aqui, colocando ali, como a gente imaginava que era, né? Ele fica nos instruindo. Assim também é o papel dos pais, instruir os filhos para caminhar na vida. E a questão 459, que fala diretamente sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, né? E aí no livro comentado pelo espírito Miramês, ele comenta cada questão do livro dos espíritos. Na Filosofia Espírita, volume 9, ele vai comentar essa questão 459. A hora que o irmão começou a estudar, fazer o estudo, eu fui procurar essa questão e o Miramês para nos ajudar a entender como é complexo a influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos ver o que ele diz? Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles o influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados e, se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos espíritos companheiros encarnados em todos os lados em que nos movimentamos. Quando criança, há a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres, dos professores, né? Um pouco mais crescido. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente o Cristo, e nisso devemos ter grande honra. Aí a gente fala, mas tem gente que nem acredita, nem crê que Jesus existe, mas está sob a influência deles. Pega as nossas leis antes do Cristo e pega todas as leis de todos os países depois do Cristo, principalmente nos últimos tempos. Nós vamos ler o Evangelho nas leis, né? O cuidado com o mais fraco, a acolhida aos idosos, a proteção aos animais e inúmeros. A assistência social, para não deixar faltar o pão, e nem a saúde. Quem trabalha no hospital, como a nossa irmãzinha lá, a Lígia, e principalmente os administradores, sabe a quantidade e o volume que é investido para o socorro da dor humana. Há corrupção? Há, porque nossos corações ainda é assim. Mas o Cristo está entrando em todos os lares, em todos os corações, né? O médium espírita, consciente dessas influências, passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicações.
de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento terreno se prepare para todos os meios, para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho, neste fim de século, haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em todos os moldes, na feição divinamente solar. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignora até mesmo o próprio corpo que usa como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar sua estrutura íntima, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. E se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. A escola é completa, não falta o de que precisamos. Entre mentes, se trabalharmos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade, certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e com elas o orgulho e o egoísmo. Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração dos sentimentos, e Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente dessa maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos, repetimos, e é sobre essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo, tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito. E ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com a sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo interno a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge, através dos raios de luz do coração de Deus. Então, às vezes, a gente pensa assim: eu não vou me meter nesse assunto, não vou educar filho dos outros, porque eu não tenho nada com isso. Nós vimos que nós temos aquele que já tem as porções que o Cristo nos deu, tem a responsabilidade de repartir, né? Então nós estamos interligados, influenciando uns aos outros, e nós podemos escolher quem é que vai nos influenciar, né? Nós estamos reunidos hoje aqui, evocando a presença de Jesus e de seus emissários, para que Ele nos influencie, para que o benfeitor espiritual, nosso amigo guardião, nos influencie, né? Para a gente desligar das sintonias viciosas que nós estamos vivendo. E para isso, nós precisamos saber. O saber é muito importante. Como lidar com isso, como fazer com isso. Porque a gente fala do Evangelho como se fosse uma coisa inatingível, né? Eu costumo falar que é tão simples que é complicado viver o Evangelho, de tão simples que é, né? Só que a gente tem medo de ir experimentando. E vamos ver o que o benfeitor fala na lição 83 do livro Vinha de Luz, no Examinai. Então, veja só, ele pega o versículo
10 do capítulo 1 de 2 São João. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais em casa. Vamos ver o que isso significa? Não é a pessoa não fala, não é do mesmo partido, não torce para o mesmo time de futebol, que eu tenho que chutar ele de casa, não. Vamos ver o que é isso? Não é porque isso nós já fizemos durante esses 2000 anos e não tem dado certo, não. Vamos fazer diferente? Vamos aprender a fazer diferente hoje? Vamos ver a fala do benfeitor. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça, principalmente nesses dias de hoje, de acesso, né, da fala, da mensagem, da publicação. Então ele está dizendo que é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que ele reconhece útil e melhor. Aí que está a sabedoria. Nós podemos ouvir tudo e todos, mas a sabedoria está em reter aquilo que nos é útil e melhor. E às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Nós já queremos calar a boca do outro. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproxima-se irmãos que vêm ter conosco trazendo as suas mensagens pessoais. Não é normal, a gente convive uns com os outros, em casa, esposo, mulher, ali trocando essas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças, né? Olha as nossas conversas. Não, eu não vou obedecer, não vou cumprir com essa lei não, porque eu não gostei dessa lei. Eu não gosto das disciplinas aqui de casa, não é só você que manda. E fora as queixas enfermiças, só reclamando, achando que a reclamação vai resolver os nossos problemas. Não vai. Aí ele diz que, né, esse é portador de convite à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta, a prudência aconselha vigilância. Quem é que está batendo? É a reclamação, as queixas enfermiças? É a insubmissão? O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Então aqui nós descobrimos aonde é que nós devemos receber, né, aqueles que não traz a doutrina do Cristo no coração. Aqueles assuntos, fofoca, né, revolta, insubmissão, queixas. Não trazer para dentro do nosso coração e nem para a nossa mente o dia inteiro. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Deus é tão bom, a gente viu na questão 459 ali, Miramês dizendo, que Deus atende todas as nossas solicitações. Todas. Até quando nós buscamos a tristeza, ela vem com mais força na nossa vida. O desânimo, a revolta, porque todo sentimento é uma oração e Deus atende todas. Então por isso que nós temos que examinar aquilo que nós estamos sentindo, examinar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos recebendo, se de fato é útil e bom para nós. Porque se não for, é só a gente não receber. Mas ele falou isso e aquilo de mim, né? Principalmente nas relações mais íntimas, né? Às vezes um insulta o outro e a gente recebe tudo, né? A gente acalmar, não receber, não é meu, né? Vai melhorar as nossas relações.
vai melhorar o nosso sentimento. Porque o Evangelho, ele não é para depois que morrer. Nós não morremos, nós estamos sempre vivos. É para agora, para nós experimentarmos agora. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, bondade, fraternidade, perdão, relevância, boa vontade, bom ânimo, coragem, essas são as características do Cristo. Convém negar-lhe guarida, não guardar em nosso coração rancor, mágoa, pirraça, revanche. Tudo isso é contrário às características de Jesus. Aí a gente deve negar-lhe guarida em nosso coração, em nossa mente, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício, no setor das utilidades essenciais. Porque todos nós aqui já recolhemos alguns benefícios das mãos do Cristo. Veja só, aqui tem 180 lições nesse livro, de uma série de 5 livros, cada uma tem 180. Então são 900 lições, né? Fora inúmeros outros. Só Chico Xavier foi 400 e poucos livros que ele escreveu, tudo útil. Fora outros autores, inspirados ou pela própria intuição direta, em outras escolas religiosas. Então o Cristo trabalhando dia e noite com esses companheiros designados para nos ajudar, materializados para nós. E a gente tem dificuldade de reter isso, mas uma facilidade tão grande de reter os detritos inúteis à nossa evolução. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros, nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessidades sob a veste falaciosas de teorias. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhe prodigalize algum motivo de reflexão séria. Lhe ofereça. Esse prodigalize lhes ofereça algum motivo de reflexão séria. Porque a gente recebe tanta convite para reflexões insanas, né? Teorias infantis, né? E a gente às vezes esconde a vela que nós já trazemos em nossos corações e mentes para nós, dentro de nós, sem oferecer ao outro, mas sem escandalizar, sem ferir, né? Mas e se, né? Principalmente sobre os dogmas que o Espiritismo ensina, que a gente fala que o Espiritismo não tem dogma, não tem uma organização dogmática, mas todo o ensino é um dogma, né? Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção, passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção, passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. Simples. Quantos corações de luz que passam pelo mundo, anônimos. Depois que vão, é que a gente começa a prestar atenção, mas enquanto está com a gente não presta. É um pai, é uma avó, é um vizinho, um morador do bairro, né? Que deixa esse rastro de luz para nós. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Ele volta, né?
nessa última fala dele, para encerrar, ele volta a falar que só o Cristo é que tem a receita para nós evoluirmos espiritualmente e intelectualmente, porque ele veio preparado para nos ensinar, e aí deixou um legado e uma legião de trabalhadores. Quando ele convida aqueles 500 lá da Galileia, esses 500 se multiplicou para o mundo inteiro, porque eles espalharam nas reencarnações sucessivas. E como nós estávamos falando, nasce uma pessoa no bairro, ele muda toda a estrutura daquele bairro. Nasce num país, muda tudo, né? Falando do Gandhi, por exemplo, mudou a Índia, libertou a Índia do jugo inglês sem derramar sangue, só através do amor. E quantos outros em tarefas menores estão junto de nós, nos inspirando, né? Nos deixando um pouco só, para que a gente adquira experiência, porque tudo que nos acontece, às vezes está nos acontecendo uma coisa dolorosa hoje, mas é para o nosso bem. Hoje nós não temos capacidade de entender, de compreender por que isso está acontecendo na minha vida, mas isso vai me deixar forte se eu persistir e ir até o fim, né? Buscando sempre a boa oração, o bom sentimento, porque todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos serão atendidos. Então, por isso que nós temos que lembrar da fala de Jesus: vigiai e orai. Então, cuida do que estamos pensando, do que nós estamos sentindo. Qual é o sentimento que nós estamos expressando? Porque serão atendidos, hoje ou amanhã, mas todos serão. Então é com essa convite que Jesus nos faz de nos examinar o que nós estamos sentindo, para que nós não reclamemos do que nós vamos receber. Que nós vamos encerrar o estudo da noite com uma oração de agradecimento. Agradecer a Deus, nosso Criador, o Criador de todas as coisas, por ter nos enviado tanto amor, tanta luz, através do Divino Mestre Jesus, e tantos outros que vieram em nome dele, e que estão a trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos sair desses amaranhados de lama que nós mesmos criamos para nós. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, mas principalmente do sentimento egoístico e materialista, para que nós possamos estar sempre ligados ao seu coração. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos força e paciência para com todos nós, nesse caminhar devagar que nós estamos fazendo. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer contigo, hoje e sempre. Que assim seja.